espero que estejam super bem. Hoje tenho a certeza que vais ficar absolutamente abismado com a boa notícia que tenho para ti, que vai mudar completamente a tua forma de viver. Esta boa notícia de hoje é absolutamente fantástica. Sabes que em quarentena nós estamos a viver tempos de apreensão, estamos um pouco apreensivos, estamos a viver um tempo na realidade, não há tantos infectados pelo coronavírus, há mais afetados pelo coronavírus. Mas existe ainda um vírus ainda mais potente que chama-se vírus do medo. E há pessoas muito afetadas com o vírus do medo. Creio eu que é muito complicado vivermos em quarentena tendo medo. Mas porquê? Porque nós estamos a ser alimentados com más notícias diariamente. Mas G-News, ou Good News, que são boas notícias em inglês, é para te dar a ti as boas notícias. E eu tenho a certeza que hoje vais receber uma boa notícia. Nós temos estado a fazer live. Muitas vezes estamos no YouTube, outras vezes estamos no Facebook, mas sempre no YouTube vão estar estes vídeos. Vão estar numa versão mais reduzida para que tu possas depois desfrutar. Tu vês esta live e depois tu podes desfrutar no YouTube do vídeo, porque sempre vou estar a subir este material para que esta boa notícia fique disponível para mais pessoas. Eu estou muito feliz. Deixa-me só aqui ver se é possível nós vermos quem está a entrar. Quem não está a entrar, não consigo ver. Mas pronto, o que é que eu vou fazer? A gente pode comentar aqui. Olá a todos. Então, eu escrevi aí no comentário, olá a todos, e por favor escreve o teu nome, escreve de onde é que estás a ver a live, escreve aí, diz o ar da tua graça e partilha com os teus amigos para que mais pessoas possamos estar a receber a boa notícia. Nós temos estado a ver coisas muito interessantes e eu creio que tenho estado a desafiar todos vocês a pensar e a ver as coisas de uma forma diferente, mas mais que pensar e ver, nós temos que começar a viver de uma forma diferente nesta quarentena. Lembra-te que as boas notícias é para viver segundo a quarentena. Oi, é engraçado que nós na quarentena parece que estamos a viver fechados, mas a quarentena não é algo negativo, é algo positivo. Deixa-me só explicar o que é que significa quarentena. Quarentena significa um período de mais ou menos 40 dias de prevenção. Nós estamos a prevenir que algo suceda. Obviamente que o estado de emergência, o estado da situação como está agora, de emergência, pode parecer negativa, mas o que nós estamos a prevenir é que no futuro não suceda algo pior. Então eu quero que tu possas partir do princípio que estar em quarentena já é positivo, para que tu interiorizes mais e melhor a boa notícia que eu tenho para ti. Por isso espero que possas desfrutar da boa notícia de hoje. Eu tenho aqui as minhas notas e vamos a isto. A primeira boa notícia de hoje é que eu fui pai hoje. Basicamente, essa é a melhor notícia que eu posso dar. A minha riqueza, Anita, deu origem a mais uma riqueza chamada Samuel. Os dois estão super bem de saúde, estão no hospital a descansar e está tudo bem, graças a Deus. O menino nasceu perfeito. Graças a Deus, é a misericórdia de Deus, a Anita está super bem a recuperar e graças a Deus que tudo está a correr bem. A sério, fico muito feliz de que no tempo da angústia, no tempo da quarentena, no tempo difícil, nós temos essa boa notícia da parte de Deus para nós, dizer assim, sabes uma coisa? Tem o teu filho, goza-te, alegra-te com ele. E estou muito feliz, é absolutamente anormal o que eu possa estar a sentir. Partilhar isto com vocês é a primeira notícia que eu quero partilhar, é essa, que fui pai hoje. Então, dia 3 de Abril, a partir de agora é o dia mais bonito de sempre. Mas a falar a sério, queria partilhar isto com vocês. Ok, vamos à boa notícia. A outra boa notícia de hoje tem a ver com... como é que eu vou dizer? A boa notícia de hoje é... A boa notícia de hoje é que a vida não avança segundo o que tu conheces ou o que tu sabes. Avança segundo o que tu acreditas. Quantas vezes, vais levantar o dedo de certeza, quantas vezes tu não avançaste? Eu agora vou falar para as pessoas mais jovens, mas talvez também os adultos também fazem e a gente não é que não sabe. Ok, às vezes a gente é que não sabe. Quantas vezes tu já não foste a algum lugar porque aquele lugar era escuro? Quantas vezes tu não foste a um lugar porque aquele lugar estava demasiado escuro? Então, olha aí, tu estavas a acreditar, olha aí, tu não avançaste
Tu não avançaste porque acreditavas que havia algo no escuro. Então eu quero comentar-te que hoje a fé ou acreditar pode impedir-te ou pode como que empurrar-te para a vida. E eu quero partilhar algumas ideias que eu quero falar sobre esta boa notícia. Eu não quero falar de religião a ninguém, eu não estou a falar de religião, eu não quero partilhar contigo religião, eu quero partilhar contigo um estilo de vida que tem a ver com o acreditar que nos faz avançar. Por isso, pessoal, agarrem-se ao que é a fé. A fé, uma das definições da fé tem a ver a fé é a certeza do que não se vê. E eu gosto muito de falar sobre a fé, e às vezes até falo mais com cientistas, com o pessoal das ciências. Porquê? Porque eles sabem mais disso que nós. Porque eles também explicam os átomos e explicam coisas que não se veem. Ok? E agora eu vou-te explicar porque é que a fé é tão real quanto o vírus. O vírus tu também não o vês. E algo invisível causa tanto medo. E eu quero explicar-te que a fé, o acreditar que é algo invisível, também causa grandes mudanças. E eu quero partilhar contigo algumas coisas importantíssimas. Ok, vamos lá a ver. Certo momento, eu vou narrar uma história da Bíblia, só para dar um contexto sobre o que eu quero falar, ok? Há um certo momento em que Marta e Maria são irmãs, e tem um irmão que está um pouco doente, e chegam os amigos do irmão, os amigos de Lázaro, e dizem assim a Jesus: Jesus, sabes uma coisa? Olha, o teu amigo, aquele rapaz que tu gostas, que é o teu amigalhaço, está doente e muito provavelmente vai bater as botas. Obviamente não disseram bater as botas, porque naquele tempo não havia botas, só havia sandálias. Facto histórico, ok? Então, e eles dizem assim: não se preocupem, não é para a morte, vai tudo correr bem. Vai tudo correr bem. E em vez de Jesus avançar para ir ajudar Lázaro, que já estava doente, simplesmente ficou mais uns dias onde estava. E eu quero comentar este tempo em que, quando Jesus não chega. E eu não estou a falar do Apocalipse, eu não estou a falar do Armagedon e que o mundo vai acabar. Por acaso até acho que ainda leva um bocado de tempo, ok? Está pronto? É pronto? Vem já? Vem. Mas ainda leva um bocado de tempo. O que eu quero falar hoje é aquele momento em que nós estamos na nossa vida, estamos a atravessar um momento difícil e parece que a ajuda não chega. Quando já passamos essa situação, parece que estamos a passar a quarentena e esta porcaria do vírus nunca mais avança, não sei o quê, agora está mais mortos, agora é mais não sei o quê. Quantos já passamos por essa fase em que parece que quando precisamos mais da ajuda, ela não está? Pois, eu quero falar desse exato momento. Passados uns dias, Jesus chegou ao lugar, mas Lázaro já tinha morrido. E tu podes estar a perguntar, mas Jesus não tinha dito que o Lázaro não ia morrer, mas como afinal de contas, porque é que morreu? Há coisas que nós nunca chegamos a entender. Eu quero explicar-te que a quarentena, há coisas que tu não vais compreender. Só quero dizer-te que se tu creres, tu podes avançar. O tema é, se tu deixas de crer, vais ficar para trás. Vais ficar vai haver mais complicações para ti. Eu quero explicar o que é que aconteceu com as duas irmãs. Já te imaginaste os familiares das pessoas infectadas com o vírus? Como é que estará o coração, a mente? Como é que será o pessoal, os familiares? Porque imagina, chegou Marta e quando ouviu dizer que Jesus estava a voltar, e Jesus, pessoal, imagina, Jesus era uma pessoa naquele momento muito famoso porque fazia milagres, e Marta foi ao encontro e disse: epá, se tu estivesses aqui, isto não tinha acontecido. Não é às vezes o que nós dizemos a Deus? Epá, até onde é que está Deus? Então, se Deus estivesse aqui, isto não estava a acontecer. E nós começamos a provocar Deus dessa forma, que não é muito agradável para Ele. Então, eu sei que estou a dizer coisas um bocado complicadas, mas aí vamos. Ok, vamos a isto. Eu quero partilhar isto da melhor forma Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus fará. Então, olha aí. Algo interessante que eu quero partilhar é: Marta sabia que Jesus era o tal, mas não acreditava que Jesus podia fazer algo. E aqui é muito interessante que é: Marta culpa Jesus sobre a situação de Lázaro. E eu quero dizer-te algo muito interessante que é: não culpes tu a Deus pela situação que Portugal está a passar. Vamos aprender
com o exemplo de Marta. Tenho um primo que diz que quem aprende com os erros é inteligente, mas quem aprende com os erros dos outros é sábio. E nós, se aprendemos com o erro da Marta, começamos a ser sábios. Olha aqui. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Imagina, Jesus chega, o irmão está morto. Imagina que tu tens alguém, um familiar infectado, eu chego e digo, não, tranquilo, essa pessoa não vai morrer, deixará de ficar infectada. Tu dizes assim, é lá. E Marta respondeu, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ok, agora vou falar aqui umas coisas muito importantes. Marta sabia que Jesus podia pedir qualquer coisa a Deus, ao Pai, e que Jesus podia fazer milagres. E que Jesus voltaria no final dos tempos. Olha aí, Marta tinha muito conhecimento. Naquele momento da vida, Marta sabia coisas que iam acontecer 1000 anos, 2, 3, 4 mil anos depois. Olha, atenção, Marta tinha um grande conhecimento. Mas olha o que Jesus diz assim. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Olha aí. Crês tu isto? Jesus não está preocupado se tu sabes muito sobre a Bíblia, se tu sabes muito sobre biologia, se tu sabes muito sobre qualquer coisa. Jesus está a perguntar-te se tu crês. Se tu podes crer. Diz assim, quem vive e crê, viverá, nunca morrerá. Então o que eu quero partilhar contigo é que a boa notícia que nós temos é que nós temos a oportunidade que pela fé, por acreditar, nós podemos avançar. E é interessante que não se trata do quanto tu sabes, ou do quanto eu sei. Se trata de quanto nós acreditamos. Se tu podes crer. Crês tu isto? Pessoal, não se trata do... Então, tu sabes isto? Por isso é que normalmente não é o mais sábio da turma que tem o melhor trabalho. É aquele que acredita mais em si mesmo, tem autoconfiança e avança. O problema é que muitas vezes nós estamos à procura de quanto nós sabemos, porque nós estamos à procura das nossas fortalezas. No que é que eu sou bom, no que é que eu faço bem, no que é que eu faço bem. Sabes que agora na quarentena não interessa muito do que é que tu fazes bem, o que é que tu sabes bem, interessa mais o que é que tu acreditas bem. Eu estou-te a motivar a que tu possas acreditar em algo hoje. E disse assim Marta a Jesus, sim Senhor, eu creio que tu és Jesus, o Filho de Deus. Então ela começou a acreditar, ela mudou, ela disse assim, ok, já entendi que não se pode, não se trata do que eu conheço sobre ti, se trata do que eu acredito em ti. Eu vou-te explicar uma coisa com muito amor e muito carinho. Não se trata do teu conhecimento sobre a tua vida. Se trata da tua fé na tua vida. Afinal de contas, depois da quarentena, vais ter projetos novos? Ou simplesmente vais dizer assim, não, isto já está na crise, isto agora depois é só a crise. Ou vais começar a acreditar em algo completamente negativo? No que é que realmente vais acreditar? Pois. Mais à frente, Jesus chegou ao lugar e diz assim, ok, onde é que ele está enterrado? Onde é que Lázaro está enterrado? Eu quero ir ver. E é engraçado. Jesus, mas imagina, pessoal, imaginem só que Jesus chegou já 3, 4 dias depois. Já o morto já estava a cheirar mal. Mesmo assim, ele quis ir ver a tumba. Ele quis ir ver o que é que estava a acontecer. Diz assim, Jesus depois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra sobre ela. E disse Jesus, tirei a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, mas já cheira mal, porque já é 4 dias. Ou seja, e agora há um dado importante. Nesta cultura de Israel, uma pessoa era considerada morta quando já passavam 4 dias. Porquê? Porque naquela altura não havia tanta medicina tão avançada e as pessoas não sabiam se, às vezes tinham uma febre e desmaiava e ficava algum tempo em coma e depois, quantas pessoas estiveram em coma e depois acordaram e as pessoas pensavam que estavam já mortas, mas afinal era só coma. Mas depois de 4 dias, sim, já estava morta. Então aqui, ou seja, já morto mesmo, disse Jesus, já não te disse que se crês, tu verás a glória de Deus. Então, o interessante da nossa cultura ou do nosso estilo de vida que nós temos é que nós queremos ver para acreditar.
E chamamos que esse pessoal é tipo São Tomé, né? Que anda sempre a tentar ver, a tocar para depois acreditar. Pessoal, assim, bem-aventurados que veem e creem, disse Jesus, mas bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Então o que eu quero partilhar contigo hoje é, ainda que nós não consigamos ver que na quarentena as coisas estão a melhorar, bem-aventurado és tu que crês que vai melhorar. Porque assim, acreditar é grátis. Acreditar é grátis. E o tema é, tu estás na quarentena, as coisas não estão famosas. Epá, não. Mas eu acredito, tenho todo o meu coração a acreditar que algo vai mudar. Porque Jesus ensinou, se tu crês, tu verás a glória de Deus, não é? Quando tu começares a ver as coisas melhor, já começa a acreditar. Não. Porque tens medo ao desconhecido, tens medo do escuro? Tens medo da quarentena? Não tenhas medo da quarentena. A quarentena é para a nossa proteção, para a nossa prevenção. Para que não aconteça algo pior. Agora, na quarentena, nós temos que ter a capacidade de acreditar que depois da quarentena algo melhor está para vir. Eu dei este exemplo há uns dias também num live e disse, pessoal, vocês lembram que eu já fui jogador de futebol e o engraçado é que nós tínhamos um intervalo. O intervalo, houve uma vez que eu estava a perder 2-0. E quando eu estou a perder 2-0, eu já tenho aquela situação, ok, agora eu vamos defender melhor para não sofrer mais golos e tentar marcar, mas o importante é se nós perdermos, não levarmos uma cabazada, né? Levar tipo 5 ou 6-0. Então, não. E o treinador disse assim, ok pessoal, vamos tirar um defesa, vamos pôr mais um avançado, vamos tirar um médio defensivo, vamos colocar um médio ofensivo. Resumindo, em conversa aberta para toda a gente, ele tirou defesas, tirou a parte que estava a defender para colocar a atacar. Isso dá uma mensagem a todos, assim, eu creio que depois da quarentena ou depois do intervalo, nós vamos ganhar. Então, o treinador acreditou mais no jogo que nós aqueles que estávamos a jogar. Só que agora, imagina que Jesus é o treinador e está-te a dizer assim, se tu crês, então tu vais ver a glória de Deus. Se tu crês, tu estás no intervalo. Acredita que esta quarentena é o intervalo da tua vida. É o intervalo, tu estás a descansar, estás a beber uma água, estás com a tua família, tu estás a orientar, estás a ver o que é que está a acontecer com os teus filhos, com os teus pais, com os teus primos. Tu estás a dar conta que há pessoas que não estavam tão bem emocionalmente, não estavam bem, e tu estás a dar conta que a família se calhar não estava tão bem, tu precisavas mesmo do intervalo e foste obrigado pela quarentena. Só que a quarentena, pessoal, agarra a quarentena como um intervalo. Tu depois do intervalo tens que ganhar. Só que o problema é, tu não tens que ver o final da quarentena para começar a acreditar. Tens que começar a acreditar ainda que não vejas nada. Não sei se me estou a fazer explicar. Isto está muito forte hoje. Mas há algo... Eu quero partilhar contigo duas coisas que fazem com que este tipo de mensagem, este tipo de boa notícia fique afogada com as notícias que nós ouvimos depois. Algo importantíssimo, olha aqui, em Mateus 13, que é Jesus falando, Mateus, Marcos, Lucas e João, são biografias de Jesus, que contam um pouco sobre a vida de Jesus em, digamos, 4 pontos de vista diferentes. Mas muito basicamente conta as mesmas histórias, muitas delas combinam, muitas não, quase todas combinam para que seja o ponto de vista sobre uma mesma história. E diz assim, Mateus 13, 22 diz assim, e o que foi semeado entre espinhos, está a falar sobre a parábola das palavras, a parábola do semeador, que é, este bacano, o reino dos céus é como um bacano que sai a semear. E vai, há umas palavras que há umas sementes que caem nas pedras, outras nos espinhos. Eu vou ler aqui. Diz, o que foi semeado nos espinhos é o que ouve a palavra e os cuidados e a sedução deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra. Pessoal, os cuidados deste mundo... Pessoal, se tu estás na quarentena, mas tu deixas-te que a tua semente caia entre espinhos... O que é os espinhos? Eu estou há 12 dias, pessoal, todos os dias às 9 da noite, a mandar uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, uma palavra com uma boa notícia que tu possas acreditar. Mas se essa palavra cai no meio dos espinhos, a sedução do mundo, as riquezas ficam a sufocar essa palavra. Gerson, mas o que é isso da sedução das riquezas? Tu estás mais preocupado pelo que tu não tens, pelo que tu não fazes, do que aquilo que tu tens. Se tu tens algo, administra para que não o percas. E ainda assim Deus está-te a dar palavras para que o teu coração fique cheio de ânimo e possas acreditar. Pessoal, é um tempo de viver por fé e não viver por vista. Pessoal, a quarentena não dá para ver nada.
Não dá para ver nada. Só tens que ver a cara da tua mulher quando acorda e tens que ver a cara da tua mulher quando vai à sala e quando vai a passar tens que dizer que ela vai devagar porque ali pode estar os semáforos da sala para a cozinha. Só dá para ver isso. Agora, se tu queres ver a tua vida, tu não podes utilizar os olhos. Tens que utilizar a fé. Tu tens que começar a acreditar antes de ver. Eu não sei se me estou a fazer explicar, mas é muito importante que tu possas hoje começar a experimentar viver por fé. Se tu crês, verás a glória de Deus. O tema é, muita gente tem más interpretações sobre a palavra glória de Deus. Eu não quero fazê-la esquisita nem mística. Eu só quero que possamos entender que a glória de Deus na tua vida é viver acima do que tu esperas. Digamos assim, de uma forma muito simples de entender, a glória de Deus é viver acima do que tu esperas. Se tu com 5 estás satisfeito, Deus entrega-te 6. Estás a viver a glória de Deus. Ok? É importante só simplificar este tipo de coisas. Agora, eu vou ler o mesmo texto, mas nesta perspectiva. Olha aqui. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. Pessoal, muitas vezes na Bíblia, muitas vezes, compara o ser humano com uma planta ou com uma árvore. E aqui está a dizer que se nós somos somos como que essa semente que cai entre os espinhos, olha aí, a preocupação deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. O problema é, eu posso vir aqui todas as noites e falar contigo sobre boas notícias, só que tu vais sufocar esta mensagem ou vais acreditar nesta mensagem? Atenção, eu não sou a mensagem, eu estou a partilhar a mensagem. É importante entendermos que o Gerson é apenas um bacana que está a partilhar uma mensagem. Digamos que é o carteiro. O que é que tu vais fazer com a carta que eu te entrego? Tu vais sufocar a carta, queimar a carta ou vais acreditar na carta? Pessoal, eu não estou a falar da inteligência minha, estou a falar daquilo que já tem mais de 2000 anos escrito, sabedoria básica para a vida. Se tu crês, verás a glória de Deus. Se tu não crês, só verás aquilo que os teus olhos podem alcançar. E se tu começares a olhar para a quarentena muito fixamente, tu vais começar a te encher de tristeza e encher de medo. Mas eu não quero falar disso, eu não quero falar do que tu podes ver na quarentena, eu quero falar no que tu podes crer na quarentena. Crê! Eu não sei se me estou a fazer explicar. Eu acho que isto hoje está muito forte. Peço imensa desculpa. Olha aí. Eu não vou deixar que o mundo ou as preocupações do mundo me façam perder a fé. Algo importante sobre a palavra preocupação. A preocupação, pessoal, vamos dividir a palavra preocupar. Preocupar. Eu estou-me a ocupar previamente à situação. Quando a preocupação sobre a quarentena é que eu fico demasiadamente preocupado, eu fico ocupado previamente que nem tenho tempo para me preparar para depois da quarentena. Atenção, quanto mais tu fiques preocupado, ou seja, ocupado previamente, na quarentena, menos preparado estás para depois da quarentena. Então, ou tu decides se tu ficas a acreditar hoje e vives preparando-te para depois da quarentena, ou tu vives preocupado e não tens tempo para te preparar para depois da quarentena. Quem vive preocupado com a ilusão das riquezas e preocupações deste mundo, não tem tempo para preparar-se para depois da quarentena, e quando chegar o pós-quarentena, ou depois da quarentena, não tem nada preparado. E aí sim vai viver aquilo que tinha visto. A crise económica, a crise familiar. Só que é por fé, não por vista. Concluindo, eu quero partilhar este verso que diz assim em Marcos 9. Marcos 9 se tu puderes ler o livro de Marcos na Bíblia, é algo que simplifica bastante a vida de Jesus, eu gosto bastante. Mas diz assim, 9:22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa. Esta está a contar a história de um homem, de um pai, que fala a Jesus sobre o filho. O filho tinha ataques de pânico, tinha ataques de epilepsia, tinha ataques literalmente espirituais, demoníacos. E vem este homem e diz: se tu podes fazer alguma coisa, se tu podes fazer. E esta parece a nossa oração neste momento na quarentena. Ai, Senhor Jesus, ai, Deus, se tu podes fazer alguma coisa.
What? Espera lá aí. Estamos a perguntar se o Deus que criou todas as coisas pode fazer alguma coisa. Afinal de contas, tu crees que um vírus é mais forte que Deus ou quê? Se o vírus é mais fraco, porque é que Deus ainda não acabou? Eu acho que Deus já tentou várias vezes acabar. Eu acho que a falta de responsabilidade do ser humano é que está a fazer que o vírus continue. Então não culpemos a Deus por algo que é culpa do humano. Gostaste? Que importante. Diz assim, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus diz, se tu podes crer, porque tudo é possível ao que crê. Olha aí, muita pessoa diz que tudo é possível para Deus. Se Deus quiser, tudo é possível para Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Obviamente que diz que tudo é possível para Deus. Mas neste verso diz assim, tudo é possível ao que crê. Então, olha aí, a nossa vida pode avançar nesta quarentena se tu e eu podemos acreditar que vamos avançar. Porque tudo é possível ao que crê. Então, a minha boa notícia de hoje é que a fé é grátis, tu e eu podemos acreditar, porque tudo é possível ao que crê. Então, parece básico, mas é muito importante. É básico, mas por ser tão básico, deixamos de viver isto. Deixamos de partilhar isto. Partilha este vídeo com alguém, assim, sabes uma coisa? Isto voltou a ser muito básico. Tudo é possível ao que crê. Agora, nesta quarentena, tu vais ficar a fazer o quê? Vais ficar a analisar a vida segundo o que tu vês? Ou vais ficar a analisar a vida segundo o que tu crês? Crer e ver são dois verbos completamente diferentes. Eu, para crer, não preciso ver. Eu creio, ainda que não veja. Tudo é possível ao que crê, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E sabes, muitas vezes nós passamos por super-heróis. Às vezes o ser humano tem uma coisa, gosta muito de passar por super-herói. Não, assim eu creio e tal. Porque às vezes a gente diz, não, tem nem de crer. Atenção, querer e crer são duas coisas diferentes. Há coisas que eu quero, mas não creio. Muitas pessoas na quarentena estão a passar por este dilema, que as pessoas estão a querer sair da quarentena, mas não creem que poderão sair da quarentena. Há pessoas que querem não entrar numa crise económica, mas não creem que poderão não entrar numa crise económica. As pessoas estão a misturar dois verbos que são completamente diferentes. Pessoal, não se trata de querer, trata-se de crer. Querer é uma coisa, acreditar é outra. Aqui não diz que tudo é possível ao que quer. Senão todos éramos ricos, todos conseguíamos tudo. Mas não é assim, pessoal. É quem crê. É quem crê, quem acredita. Por isso a minha boa notícia para ti é, primeiro, pessoal, acreditar é grátis. Ok? É grátis. Não pagas nada por isso. Ok? Acredita porque é grátis. A segunda coisa é que quanto mais tu acreditas, mais tu avanças. E uma coisa, se tu vais acreditar, não acredites segundo o que tu vês, acredita segundo aquilo que tu não vês. Começa a procurar em ti os teus desejos, o teu coração, e começa a colocar isso como objetivo e começa a acreditar que vais alcançar esse objetivo. Começa a acreditar que depois da quarentena tu vais atravessar o teu melhor tempo. Sabes que esse jogo que estávamos a perder 2-0, nós terminámos ganhando 4-2. Marcámos 4 golos na segunda parte. Eu fiquei muito feliz, mas não posso esquecer que quem começou a acreditar por mim foi o treinador quando disse vamos tirar defesas e pôr atacantes, pôr avançados. E tu vais tirar hoje as defesas e vais-te colocar ao ataque, vais começar a acreditar na tua vida depois da quarentena, ou simplesmente vais deixar que esta palavra seja sufocada pela preocupação? Vais-te preocupar ou vais-te preparar? O que é que tu vais fazer? Preocupar ou preparar? Querer ou acreditar? Pessoal, que Deus te abençoe e que tu possas desfrutar desta quarentena para te preparares para a nova temporada da tua vida, a melhor temporada da tua vida, e para acreditar cada vez mais em coisas sobrenaturais, porque tudo é possível ao que crê. Não te esqueças, Deus segue vivo e Deus está à espera que tu creias. Sim? Não ores mais sobre o que o Deus pode fazer. Começa a clamar a Deus sobre o que tu podes fazer. Porque tudo é possível ao que crê e isso trata-se de ti. Deus te abençoe.